Meus amados, logo de cara eu quero indagar para vocês o seguinte: porque é muito tênue essa linha entre essa teoria do Marcos Dessani, né, do desvio produtivo do consumidor, a perda do tempo útil, né, a perda do tempo útil, e aí o dano seria até mesmo extrapatrimonial, mas nada impede que eu também poderia falar em dano material, por exemplo, né, que eu gastei com táxi, com telefonemas, ok? Mas via de regra, o pensamento maior é que o dano seria um dano extrapatrimonial. E aí eu te pergunto, a linha é muito tênue entre o mero aborrecimento e a indenização, a responsabilidade civil pelo desvio produtivo do consumidor. Né? Então essa é uma das maiores discussões dos tribunais a respeito da temática. Olha que interessante, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente fala lá de vícios do produto, vocês que foram meus alunos de contratos, né? Eu ainda fazia diferenciação entre vícios redibitórios, lá do 441 do Código Civil, e o vícios do produto, artigo 18 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. E quando nós falamos em vícios do produto, especificamente, lá do artigo 18 e seguintes do CDC, nós temos aquele prazo médio. Qual prazo médio? Lá do parágrafo 1º, de 30 dias para o fornecedor de produto ou serviço sanar o problema, não é mesmo? Prazo médio, porque a gente sabe que nada impede que se fixe outro prazo, né? O mínimo de 7, o máximo de 180, mas enfim, né? O prazo médio seria de 30 dias, tá bem? Agora, então a gente tem essa proteção lá pelo CDC, nós temos a própria proteção, né, do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu até abrir aqui o CDC, só um minutinho, vamos lá, né? Eu acho que isso daqui é importante nós analisarmos isso daqui juntos. E aí eu peço vênia ao professor Luiz Antônio, né, porque eu estou adentrando um pouco na matéria dele, mas é porque eu tenho que trazer aqui para a responsabilidade civil. Mas vejam bem, quando a gente pega lá o artigo 4º, que fala da política das relações de consumo, o inciso 2º vem trazendo lá, né, o inciso 1º, perdão, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, não é mesmo? Aí depois vem lá harmonização dos interesses, depois educação, informação, incentivo. Olha lá o inciso 6º, coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, não é mesmo? O próprio artigo 6º também traz toda essa proteção, né? Quando a gente fala lá, ó, são direitos básicos do consumidor e por aí vai. E aí eu indago a vocês, olha só, essa via crucis que muitas vezes acaba sendo imposta a nós consumidores, né? Para a resolução de problemas resultantes de uma relação de consumo. E aqui eu vou trazer um exemplo. Logo que essa pandemia começou, eu passei um enorme problema. Por quê? Eu tenho aqui internet na minha casa,